A melhor notícia que o mundo já recebeu veio do túmulo vazio de Jesus. O túmulo foi aberto, mas foi aberto de dentro para fora, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo, ele venceu a morte, ele matou o poder da morte. Jesus vive para todo sempre. É desta forma que começamos o nosso programa desta semana, numa semana muito especial que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado para todos aqueles que têm partilhado os nossos vídeos, aqueles que seguem a nossa página, aqueles que têm deixado like. E para você que ainda não deixou like, você que ainda não segue a nossa página, por favor, segue a nossa página para que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo atinja mais almas. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Muito obrigado também ao nosso patrocinador, que é a Output Comunicação e Imagem. Aqui na descrição poderá encontrar o link que poderá te levar à página da Output. Numa semana especial, temos um convidado muito especial. Aliás, todos os homens de Deus são especiais, porque Jesus nos fez especial. Hoje recebemos com todo o prazer o nosso pastor Mário Getman. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero usar esta oportunidade para agradecer este convite que me foi feito para estar aqui neste dia especial para falar de um assunto tão especial. Aleluia. Pastor, para quem não te conhece, pode se apresentar em breves palavras? Muito obrigado. Eu sou Mário Frank Getman. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Baixa. Encontro-me neste momento a pastorear a congregação da Polar Nascimento, que se encontra situada bem aqui mesmo, perto do estado de Moçambique, na Avenida Eduardo Mondlane. Portanto, sou pastor e também sou pai de família, casado e pai de 3 filhos. Aleluia. Pastor, o que as Escrituras dizem sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo? Graças a Deus, uma pergunta muito importante. Talvez para nós entendermos esta questão da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, teríamos que recuar um pouco para a história da humanidade, porque a Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, os animais, as plantas, e para coroar a criação, Ele fez o homem. E do homem, Ele fez a mulher. E Ele colocou-os no jardim do Éden, deu-lhes instruções. Vocês ficam a cultivar o jardim, tudo isto aqui é vosso. Vocês dominem sobre tudo. Os animais estão debaixo do vosso domínio. As plantas são vossas. Mas simplesmente cuidem-se. Não comam desta árvore aqui. E os homens o homem esteve lá, Adão e Eva, e apareceu o Satanás, o diabo, materializado numa serpente. E ele conversa com a Eva, e é interessante que aquilo que o Satanás fez foi distorcer aquilo que Deus tinha dito, e, em particular, ele conseguiu convencer a Eva de que Deus estava a esconder alguma coisa. E isso é uma tática própria de Satanás. Há qualquer coisa que Deus tem escondido. Deus tinha dado tudo a Adão e Eva. Mas o Satanás diz que não, há uma coisa que Deus escondeu. Se vocês comerem desta árvore, vocês vão ficar tão bons como ele. É por isso que ele disse para vocês não comerem. Então Eva embarcou na conversa com Satanás
Adão também caiu na armadilha do Satanás. E aí houve a queda do homem. A Bíblia diz que depois desse acontecimento, Adão e Eva fugiram da presença do Senhor. Deus apareceu. Adão, onde é que estás? Escondi-me. Tive medo. E Deus disse, olha, o que é que terá acontecido? Houve ali muitas explicações, justificações, como fazemos até hoje, né? Quando a gente está em falta, tem uma explicação. Tem uma explicação. Não fui eu, foi o fulano tal, foi fulano tal. E Deus disse, olha, agora vai acontecer isto convosco. Vocês estão cortados daqui do Jardim do Éden. A Bíblia diz que os expulsou. E a Bíblia diz que Deus colocou uma espada flamejante à volta da árvore especial, a árvore da vida, para que o homem não acedesse. Era o corte da ligação do homem com Deus. E depois deu uma sentença à mulher. Tu vais ter problemas, dores na concepção e na reprodução. Quanto a você, homem, você vai trabalhar duramente. Você terá que suar para comer e viver. E depois Deus diz, olha, você há de morrer fisicamente. Você voltará ao pó. Então vemos que entrou o quê? Um castigo espiritual, morte espiritual, cortados de Deus, morte física, retornar ao pó, e o homem começou a viver a vida dele própria. E Jesus aparece no plano de Deus. Aleluia. Já naquela altura, Deus disse, olha, o que é que vai acontecer contigo, ó serpente? Você vai rastejar e depois, aquilo que vai acontecer, você há de ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai te esmagar a cabeça. Já era o anúncio de quê? Da salvação. A semente da mulher, Jesus Cristo, que havia de vir. Então, esse é o início, digamos, lá no Antigo Testamento do Evangelho. Aleluia. E quando Jesus Cristo vem, ele vem cumprir este plano. Mas aquilo que nós sabemos também, Deus, ao longo do tempo, nunca desistiu do homem. Então ele foi preparando um terreno. Aparece o Noé, aparece Abraão, Davi e assim por diante. É o plano de Deus que conduz a Jesus Cristo, utilizando homens, a partir de Abraão, que teve uma chamada especial. E aquilo que sabemos é que enquanto Jesus Cristo não aparecesse, Deus instituiu o sistema de sacrifícios. Os homens tinham que fazer o quê? Quando o homem pecasse, a sentença era qual? Todo aquele que pecar morrerá. O apóstolo Paulo diz, em Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte. é a morte. Então, Jesus Cristo aparece. E ele, no livro de João, é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, o Cordeiro lá era sacrificado para quê? Para anular o pecado. E aparece o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Para quê? Para anular o pecado completamente. E a palavra de Deus nos garante, nós podemos ver em Mateus 27, que Jesus Cristo, efetivamente, naquela sexta-feira santa, ele foi crucificado e morreu. E ainda mais, sabemos que Jesus Cristo, ele foi sepultado. Portanto, há uma evidência de que? Da morte do nosso Senhor. Jesus Cristo veio, ele foi entregue às mãos dos homens,
os homens crucificaram Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo foi tirado da cruz e foi sepultado. E o Satanás, que sempre se opôs a Deus e, conforme a Bíblia diz, não veio senão para roubar, matar e destruir, ele fez uma festa muito grande. Este que andava aqui a dizer que era alguma coisa, já acabou, estão a ver? Já está lá na sepultura. Mas parece que o Satanás tinha medo de Jesus. Por quê? Porque ele pôs soldados ali. Ei, guardar aqui. Porque esse aí disse que havia de ressuscitar. E se calhar hão de vir roubar o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Então puseram soldados ali. Ainda foram ter com o governador. É preciso pôr selo aqui, o selo do imperador romano. Que aqui não há nada a fazer. Onde o imperador selou, não se pode fazer nada. Então ficaram ali a guardar o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que naquele dia, no terceiro dia, conforme ele tinha dito, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, mas ao terceiro dia há de ressuscitar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E aqui estamos a ouvir sobre aquelas mulheres que foram, Mateus 28, que foram lá e para ver o túmulo de Jesus, e quando chegaram lá, disseram que, olha, Jesus Cristo já não está aqui. Grande novidade essa. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu ou não venceu a morte? Bom, nós por aquilo que vemos, usando a nossa régua é a Bíblia. Nós falamos segundo a Bíblia. Amém. E a Bíblia é bastante clara. Eu posso ler aqui, se me permitir. Pode, pastor. Sim. Mateus 28, de 1 a 6. O que é que diz a palavra de Deus? Mateus 28, de 1 a 6, diz o seguinte. O título é A Ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Onde o Senhor jazia. Não é Amém. onde o Senhor jaz. Aleluia. Então, aqui, a Bíblia nos diz claramente que Jesus Cristo efetivamente ressuscitou ao terceiro dia. E há outras passagens da Bíblia. Nós podemos ver aqui na segunda carta de Timóteo 1:8-10. Segunda carta de Timóteo 1:8-10. Esta passagem, ela nos diz uma coisa. Esta passagem diz que Jesus Cristo, segunda carta de Timóteo 1:8-10, vem assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus,
antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém. Portanto, nós estamos a ouvir aqui que Jesus efetivamente fez o quê? Ele venceu Venceu a a morte. morte. Ele foi à cruz, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia nos garante isso. Aleluia. Pastor, Sim. qual é a importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã? Bom, meu irmão, a resposta aqui podemos encontrar em primeira carta aos Coríntios 15, 12 e 23. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo ele aborda aqui o assunto da ressurreição. Aquilo que nós sabemos, há muitas religiões. E a humanidade diz, não, há muitas formas de ir a Deus. Você pode ir por ali, como se costuma dizer, todos os caminhos vão dar a Roma. Vão andar a Roma. Então, o apóstolo Paulo, ele está a nos ajudar. Ele está a situar-nos sobre a importância, o significado profundo da ressurreição do nosso Jesus Cristo. Muitas religiões foram fundadas por homens e até levam os nomes dos seus fundadores. Bom, nós não vamos aqui falar daquela religião, porque ainda podem dizer que a gente está a falar mal das outras religiões, não é isso? Mas as religiões levam os nomes dos seus fundadores. E a pergunta que nós podemos colocar é: onde é que estão os fundadores dessas religiões? Quando nós procurarmos saber, havemos de ouvir agora, eles nasceram, cresceram, talvez foram grandes estudiosos, grandes sábios, eles fundaram uma religião, mas no fim fizeram o quê? Eles Morreram. Morreram. Aqui, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante para a nossa fé. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, qual é o sentido da nossa pregação? A nossa pregação é vã. Qual é a esperança que nós temos? Se o próprio fundador morreu, nós, o que é que esperamos? Há alguma esperança? Podemos dizer que há garantia de alguma coisa para além da morte? É esta a pergunta que o apóstolo Paulo coloca. Na primeira carta aos Coríntios 15, 12 e 23. Ele discute este assunto. E ele diz que se nós não tivermos uma resposta satisfatória para este assunto, então a nossa pregação é vã. Ele diz o seguinte, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E depois, mais acima, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte. O último, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou? Primeira carta aos Coríntios 15, 17. Vamos começar do 16.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Estão perdidos. Ali no versículo 18. E ele continua: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, este ensino do apóstolo Paulo é para nos dizer que a ressurreição é aquilo que dá sentido à religião cristã. A ressurreição é aquilo que dá sentido à fé cristã. Porque se não há ressurreição dos mortos, se Jesus Cristo não ressuscitou, qual é a razão de termos esperança? Morremos, morremos. Acabou. Mas a ressurreição dá-nos esperança. E ali o apóstolo Paulo, ali atrás, ele nos mostra, ele diz: o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Morreres. Então, isto aqui nos ajuda a entender uma coisa. Que, olha, nós, para termos vida, este nosso corpo, porque isso também causa confusão às vezes às pessoas. Você morre. Então, onde é que está aqui o sentido de ressurreição? Porque todos morrem. Sim, fisicamente morremos. É verdade. Mas quando nós morremos, na realidade, aquilo que estamos a fazer, o que é? Estamos a semear este corpo que é fraco, que é corruptível, para depois recebermos um corpo incorruptível. Aleluia. Portanto, é como se fosse, digamos, um passaporte. Esta morte que nós vivemos agora, esta morte física, não é o fim em si. É um momento de transição. Estamos a entrar noutra dimensão. Aleluia. A dimensão do corpo incorruptível, o corpo que não conhece doença, o corpo que não tem fraquezas. Glória a Deus. É um outro corpo que vamos receber. É este o sentido da ressurreição. É Aleluia. o significado da ressurreição para a fé cristã. Aleluia. Yeah. Glória a Deus. Pastor, Jesus Cristo, quando ressuscita, ele se apresenta a Pedro, se apresenta aos discípulos a caminho de Emaús, se apresenta ao Tomé, que estava ali ainda incrédulo. E quando olhamos, todos esses tinham o abandonado durante a crucificação. Graças a Deus. E o que é que podemos aprender com este exemplo de Jesus? De ir atrás daqueles que tinham abandonado. Sim. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando Jesus Cristo foi preso no Getsemane, em Mateus 26, 56, estamos a ouvir que os discípulos fugiram e abandonaram a ele. E é interessante que alguns deles, né, em particular o grande Pedro, já tinha feito afirmações. Eu nunca vou abandoná-lo, eu estarei sempre contigo, mestre. Mas naquele momento, a Bíblia diz que os discípulos fugiram e abandonaram a ele. E Pedro ainda foi mais longe, né? Porque Pedro disse: eu nunca vou te negar. E sabemos, pela Bíblia, que naquele dia que Jesus Cristo estava lá no Sinédrio, lá em casa do sacerdote Caifás, Pedro foi abordado 3 vezes. E ele disse: eu não conheço esse homem.
Mas, quando lemos a palavra de Deus, no livro de João 13, quando Jesus Cristo estava na ceia com os discípulos, João 13 diz uma coisa, diz que Jesus Cristo amou os discípulos e amou-os até o fim. Aleluia. Amou-os até o fim. E quando lemos a palavra de Deus também, na segunda carta de Timóteo 2, de 11 a 13, há ali uma chamada de atenção muito importante. Nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Fiel. Deus não tem sombra de variação. A fidelidade de Deus é uma marca muito importante contra a nossa infidelidade, contra a nossa inconstância. Então, Jesus Cristo, quando ele vai ter com os discípulos, ele está ainda a mostrar que, olha, apesar de tudo aquilo que vocês fizeram, apesar de ser falhos, eu não desisti de vocês. Aleluia. Vocês ainda têm grande valor para mim. Ele está a reafirmar mais uma vez que, olha, eu fui à cruz para morrer por homens fracos, homens pecadores, e vocês também estão nesta categoria. Eu morri por vocês. E eu vos amo muito. O meu amor por vós não mudou. O meu amor por vós permanece. Isto é muito importante e tem um significado muito grande para nós. Porque nós podemos ser tentados às vezes dizer o seguinte: eu falhei, eu não consegui cumprir aquilo que Deus me prescreveu ou aquilo que eu prometi a Deus. E o Satanás, ele usa isso. A Bíblia diz que o Satanás é o acusador. E ele dá para ser. Você é um fraco, você. Nem tem vergonha. Nem foi capaz de cumprir. Até aquela coisa pequenina que você prometeu, você não foi capaz de cumprir. Quem é você? Eu já sabia que você não é nada. Você não tem palavra, você é isto, você é aquilo, você é um zero à esquerda, você é mentiroso, você é não sei o quê. Ele vai começar a bombardear. Você é incapaz, nem guardar as palavras não conseguiu nada. E nós, quando escutamos o Satanás, ele a bombardear a nossa mente, então acabamos caindo na jogada do Satanás. E começamos a viver na condenação. Mas quando sabemos que Jesus Cristo nos ama, tal como está escrito, ele amou os seus discípulos e os amou até ao fim. Eu vou dizer o seguinte: tá bem, eu falhei, eu errei, mas o amor de Deus permanece Amém. para sempre. Aleluia. Yeah. E aqui a primeira carta de João nos ajuda. Por quê? Porque João diz, olha, se nós pecarmos, nós podemos confessar os nossos pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, Deus, nós pecamos, mas Deus, ele faz o quê? Ele se encarrega
de nos justificar pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, ali era mais uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus para com aqueles homens falhos, aqueles homens medrosos, aqueles homens que tinham andado com Jesus Cristo durante 3 anos, receberam o ensino dele, viram os milagres de Jesus, o poder, mas em algum momento eles esqueceram-se de tudo isso. E duvidaram e fugiram. Deixaram o mestre sozinho. Mas ele não desistiu deles. Então isso significa que para nós também podemos ficar descansados. Deus não desiste de nenhum de nós. Com as Aleluia. nossas dificuldades, com as nossas falhas, com as Aleluia. nossas fraquezas, ele está sempre do nosso lado. Aleluia. Amém. Aleluia. Pastor, quais são os benefícios da ressurreição de Jesus para a humanidade? Os benefícios da ressurreição são vários, meu irmão. Os benefícios da ressurreição são vários. Se nós lermos aqui a primeira carta aos Coríntios, 15, 53 a 55, 53 a 55, diz o seguinte: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então aqui temos uma resposta. A palavra de Deus diz que, no livro de Romanos 8:11, diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo ali na sepultura, este Espírito vai fazer o quê? Ele também vai ressuscitar, vivificar os vossos corpos mortais. O Espírito de Cristo que habita em nós. Portanto, o Espírito Santo tem um trabalho muito importante. Podemos imaginar o seguinte, que a pessoa morre, a pessoa é sepultada, o corpo já não existe, este corpo aqui, mas o Espírito Santo está a trabalhar ali sobre o crente, no sentido de quê? No sentido de, no momento certo, determinado pelo Pai, aquele crente ressurgir dentre os mortos. Tanto que nós somos ressuscitados pelo Espírito. Amém. E agora, o que é que acontece na ressurreição, meu irmão? Várias coisas que acontecem na ressurreição. Primeiro, a palavra de Deus, eu não vou citar os versículos aqui todos, mas vou enumerar algumas vantagens da ressurreição. O que é que acontece na ressurreição? Primeiro, é que nós seremos reconhecíveis. Quer dizer, a ressurreição, quando se fala dela, não é no abstrato. Então, naquele dia, eu vou saber que aquele é o João, aquele é o vizinho do lado esquerdo, Amém. aquele é o vizinho do lado direito. Quer dizer, não perdemos a nossa identidade. Agora, qual é a vantagem disto, meu irmão? Imagina, vamos pegar na família. Pai, mãe, filhos. E um dia estarão com Deus e depois vão se reconhecer. A minha esposa, o meu pai, o meu filho. Estamos todos ali na presença do Senhor. Amém. Nenhum de nós se perdeu. Amém. É uma alegria muito grande. Amém.
o meu vizinho, aquele que eu sempre privei com ele, ele também está aqui. O meu avô também está aqui. Portanto, está a ver? Quer dizer, a ressurreição nos assegura que, olha, se nós reconhecermos Jesus Cristo, porque a ressurreição para esta vida, na presença de Deus, é para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Aceitam Jesus Então, Cristo. se nós tivermos fé, aquilo que vai acontecer é que vamos nos encontrar lá. Aleluia. Então, a nossa vida não terminou. Vamos estar juntos lá. E lá o que é que fazemos? A Bíblia diz que lá estamos vestidos de vestes brancas, louvando, glorificando o Senhor. O Senhor. Na presença do Senhor, à volta do trono. E aquilo que sabemos também é que nesta ressurreição nós vamos receber um corpo imortal. A imortalidade. Já não morremos mais. Não morremos mais. É a garantia, a ressurreição é a garantia da vida eterna. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele morreu e ascendeu aos céus, está assentado à destra do Pai. Do Pai. Estevão, no livro de Atos 7, ele, quando estava sendo apedrejado, ele disse o quê? Eu vejo os céus abertos, vejo a glória de Deus e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Então, Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Então, nós, aquilo que sabemos é que, tal como Jesus Cristo não morreu, ele está vivo, nós também vamos viver juntamente com ele. E receberemos um corpo transformado, um corpo glorificado, e este corpo em particular já não conhece doença, não conhece fraquezas. Aqui no mundo temos muito sofrimento, muita dor, doença, fome, depressão, rejeição. Isso tudo nos afeta fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Portanto, aqui somos agredidos todos os dias, mas lá não. Este corpo é um corpo que não conhece doença nem fraqueza. É um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural. O que é que significa? Se nós formos a recordar, Jesus Cristo, ele encontrou os seus discípulos e eles estavam, digamos, trancados, né? Com medo. E ele já apareceu ali. As portas estão fechadas. De onde é que ele entrou? Este corpo é um corpo especial. Não tem as limitações naturais. É um corpo sobrenatural. É outra realidade que vamos viver. Eu não posso afirmar com toda a certeza e garantia, mas eu posso imaginar que nós, quer dizer, as distâncias não é problema neste novo corpo. Esse novo corpo. As paredes não são problema neste novo corpo. Não há obstáculos. Como Jesus, naquele dia, ele apareceu na presença dos seus discípulos. E é um corpo que também come e bebe, não é? Nós temos versículos que sustentam isto aqui. Portanto, ao receber novos corpos, confirma-se a vitória final do quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. A morte. Aleluia. Então, isto aqui, qual é a vantagem para a humanidade?
significa que a humanidade não precisa de viver para este mundo, dizer que, olha, tudo acaba aqui. Deixe-me viver o máximo possível. Porque às vezes temos essa tendência. Não, eu tenho que viver tudo agora. Porque depois disto não há nada. Não. Esta ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dá-nos esperança. Que, olha, nem tudo termina aqui. Aleluia. Ainda há esperança. A esperança. Yeah. Aleluia. Oh, glória. Pastor, a ressurreição de Jesus Cristo, o que é que podemos aprender naqueles momentos em que estamos espiritualmente abatidos, aqueles momentos em que estamos desanimados, enfermos ou em tribulações? O que é que podemos aprender com a ressurreição de Jesus nesses momentos? Nós, quando lemos a palavra de Deus, a mensagem fundamental, quando estamos abatidos espiritualmente, desanimados, estamos enfermos. Imagina lá, a pessoa está ali na cama do hospital dizendo, olha, você não tem 3 dias. Prepare-se. O que é que a pessoa diz? O que é que a pessoa pensa? O que é que a pessoa faz? É uma situação. Totalmente. Tanto para a pessoa que está para ir, como para aqueles que ficam. Então, são momentos difíceis esses. Mas, a palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios 4:17 e Romanos 8:18, fala-nos sobre as tribulações que nós vivemos neste mundo. Em Romanos 8:18, em particular, diz que a leve e momentânea tribulação que vivemos agora nada é comparável, nada é comparada com a glória que nos espera. Então, eu, quando estou aqui neste mundo, posso passar por momentos de sofrimento, momentos de dor, de angústia, posso passar por doenças, mas eu tenho que me recordar que, olha, eu tenho uma pátria, Amém. eu tenho um lugar. Aleluia. Há uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, há mansões. Já imaginou, meu irmão? Mansões. Não é uma casa qualquer. Eu recebo uma mansão, o irmão recebe uma mansão. Quer dizer, é outra coisa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar-vos o lugar. E de voltar. E de vir buscar-vos. Então, quando eu olho para Jesus Cristo ressurreto, o trabalho que ele consumou ali na cruz do Calvário, a morte dele e a ressurreição dele, e a ascensão dele ao Pai, e que ele vive, está à destra do Pai. Então, eu fico descansado, porque eu sei que Jesus Cristo, ele quer me levar para um sítio bom. E Jesus Cristo, ele disse, eu quero que onde eu estiver, vocês também estejam. Amém. Então eu não estou perdido. Estou doente. Um dia vou deixar este mundo, mas sei para onde é que vou. Aleluia. Estou angustiado, perseguições, desprezo, abatido, deprimido. O que é que eu sei? É que eu sei que isto tudo, comparado com aquilo que Deus tem para mim, não é nada. E aquilo que Deus tem para mim está garantido pela ressurreição de Jesus. Aleluia. Então, isso que estou a passar não é nada. Então, isso dá-me força para suportar.
esta dor, este sofrimento. A palavra de Deus, no livro de Mateus 24:13, diz que aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Salve. Então, eu tenho razões, tenho força suficiente para dizer o seguinte: tá bom, são momentos difíceis, mas vale a pena eu suportar esses momentos. Vale a pena eu perseverar, que nada me venha abalar. Por quê? Porque eu sei que há um futuro melhor para mim. Amém. E este futuro está garantido pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, a ressurreição dá-nos esperança. E isso diz que, olha, a coisa, não olhes para aquilo que estás a viver agora. É difícil, sim, dói, mas fique sabendo que há algo melhor. Aleluia. Então, isso dá-me ânimo, dá-me força para enfrentar os problemas e para suportar as dificuldades desta vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ô pastor, de que maneira a ressurreição de Jesus Cristo nos oferece poder sobre o pecado e as tentações diárias na nossa caminhada cristã? Sim, sim. Este assunto está relacionado com a pergunta que fez. Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por várias tentações. Nós recordamos que a primeira tentação que ele sofreu foi lá no deserto. No deserto. Depois sabemos que também houve várias outras. Os fariseus tentaram ele de várias maneiras. Até recordamos-nos de Pedro também, que quando Jesus Cristo falou da morte dele, Pedro disse, não, isso não vai acontecer. E Jesus Cristo fez o quê? Para trás de mim, Satanás. Portanto, nós sabemos que Jesus Cristo também passou por várias tentações. E também sabemos que quando Jesus Cristo estava no jardim do Getsemane, ele passou por momentos angustiantes. Quando a cruz estava próxima. E ele diz, Pai, se for possível, este cálice pode passar ao lado. Mas também, acima de tudo, seja feita a tua vontade. E ali ele estava nesta batalha. Ele orou intensamente. Os discípulos, segundo ouvimos daquilo que a Bíblia diz, os discípulos acompanharam ele, mas em algum momento eles também fraquejaram. Vocês não puderam orar nem vigiar 1 hora sequer? E Jesus Cristo, ele entrou nesta batalha. Então, quando nós vemos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é a prova de que o pecado não foi capaz de deter o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É a prova de que Jesus Cristo venceu a morte e o pecado. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta ali, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Aleluia. Então, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é uma prova de que o pecado não tem domínio sobre nós. Nós não temos que viver escravizados pelo pecado. A palavra de Deus diz que nós vivíamos antes
sob o medo da morte. Mas Jesus Cristo fez o quê? Desfez o império da morte. E a palavra de Deus, na primeira carta de João 3,8, diz que Jesus Cristo veio ao mundo para destruir o quê? Para destruir as obras do diabo. Então, aquela ressurreição ali é o triunfo final sobre a morte, sobre o pecado. Amém. Então, e isto nos garante que, olha, nós também vencemos o pecado. Aleluia. Porque nós ressuscitamos com Cristo. Amém. E a palavra de Deus, ela nos diz que, olha, se nós permanecermos nele, se nós sofrermos juntamente com ele também reinaremos. E o reino de Cristo é um reino que está o quê? Que está acima do mal, que está acima do pecado. É o reino do bem. Então significa que nós também vamos fazer o quê? Estamos acima disso. Aleluia. E a palavra de Deus diz que, olha, nós já ressuscitamos com Cristo. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, muito acima Oh, de glória. todo o poder e potestade. Então significa que Jesus Cristo ressuscitou, ele ascendeu aos céus, está lá muito acima, nós também estamos com ele lá. Então o pecado, os demônios, o diabo estão debaixo dos nossos pés. Aleluia. 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 Então, de fato, é um acontecimento extraordinário. Nós estamos a olhar agora para o pecado, para o diabo de cima. Amém. Oh, glória. É, noutra posição. Oh, glória. Estamos com Cristo lá, Aleluia. nas regiões celestiais. Aleluia. Pastor, o tempo, quando a gente fala coisas boas, construtivas, o tempo corre. Então eu queria pedir ao pastor para que deixasse uma mensagem final para os nossos amados internautas. Graças a Deus. Eu tenho aqui uma mensagem muito simples. Quando nós vemos Daniel 12, 2, 3 e João 5, 29, há uma coisa lá que é dita. É que todos nós vamos morrer fisicamente, cristãos e não cristãos. Depois a Bíblia fala de diferentes ressurreições. Há uma primeira só para os cristãos, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Mas também há uma outra ressurreição que é para todos. Isto é muito interessante. Portanto, aquilo que está sendo dito aqui é que todos vamos o quê? Vamos ressurgir. Isso. Mas, quando nós ressurgirmos, a palavra de Deus diz que há dois grupos de ressurretos. Há um grupo que vai ressuscitar para a vergonha. É o grupo que não aceitou Jesus Cristo, que não reconheceu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Vão ressuscitar para a vergonha. E há um outro grupo que conheceu Jesus Cristo, que se rendeu ao nome de Jesus. Esse grupo vai ressuscitar para a vida. Então, aqui o desafio para toda a humanidade, para todo homem, para toda mulher, é: qual é a tua posição em relação a Jesus Cristo? Porque esta posição em relação a Jesus Cristo, o Evangelho está sendo pregado hoje, Jesus Cristo está sendo pregado hoje, e
como é que tu recebes este evangelho? O teu coração está fechado? O teu coração está endurecido? Ou você sente alguma coisa, o coração aquece e diz: não, este homem aqui que é pregado, este Jesus, é a minha salvação. E eu vou me entregar a ele. Então, quando nós aceitamos Jesus e nos entregamos, a Bíblia, no livro de Romanos, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Então, significa que nós não vamos passar pela vergonha. Aquele que está em Cristo não vai passar pela vergonha. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Mas agora, aqueles que rejeitam a Jesus Cristo vão ressuscitar, mas esses é para serem julgados e fazer o quê? E eles serão condenados à morte eterna. Morte eterna significa o quê? Viver uma vida de total separação de Deus. Amém. Então, eu queria sugerir, a nossa vida aqui na Terra vai 70, 80, 100 anos, talvez 120, não sei, aquele que consegue viver até 120. Mas temos outra vida, a vida eterna, que não tem fim. Então, talvez seja melhor agora, nestes 70, 120 anos, tomar a decisão correta. Qual é a decisão correta? Pega Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e você vai garantir o quê? Vai garantir a eternidade. Aleluia. Do que você resistir, não aceitar Jesus Cristo, você preferir gozar, digamos assim, estes 70 anos, fazer as suas vontades estes 70 anos, para depois, no fim, ser condenado a uma separação eterna de Deus, que é a morte eterna. Portanto, a minha exortação, este momento que estamos a viver agora, deve ser um momento que nos leve a refletir e a tomar a decisão certa por Jesus Cristo. Esta é a mensagem que eu quero deixar. Aleluia. Muitíssimo obrigado, Pastor Mário, pelo grande programa que tivemos hoje. Ao amigo internauta que nos acompanhou, também queremos deixar um agradecimento muito especial. E continuamos exortando, partilhe esse vídeo em grupos de família, grupo de stick, grupo de amigos, para que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo atinja mais alto. E por favor, subscreva-se ao nosso canal de YouTube, segue a nossa página do Facebook e acompanhe diariamente os nossos cortes, tanto no Instagram, no TikTok e também no YouTube Short. E vou fechar dessa forma. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Não tenha mais medo da morte. Não existe mais morte para quem está em Cristo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo programa. Deus os abençoe. Tchau. Muito obrigado.